Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo de sábado. Vamos trocar uma ideia sobre o Vasco da Gama. Hoje começa já a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Jogo de destaque, eu trouxe um bilhete ontem, se você não viu, vá lá no vídeo de ontem, você vai ver o bilhete. Fortaleza e Atlético Mineiro, estão pagando 2,61 na vitória do Fortaleza, 3,16 no empate, 2,79 da vitória do Atlético Mineiro. Link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, abriu a janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, que assim você me deu uma força, e aquele que fizer o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, como eu falei, hoje 11ª rodada do Campeonato Brasileiro começa, né, teremos 4 jogos no sábado. O Atlético Paranaense encara o Corinthians, o Fluminense pega o Bahia, o Fortaleza, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro pega o São Paulo. Agora já não tem mais nem aquela situação de vamos torcer contra o fulano, vamos torcer contra o ciclano. O Vasco está tão distante de todos que já você não tem mais nenhum ponto de referência ali para buscar, para sair dessa situação, né? Torcer para o Vasco voltar a ganhar, porque em 11 partidas é só uma vitória, né? Só não consegue ser pior que o Curitiba. Bom, vou trazer notícias sobre a SAF do Vasco, né? A SAF do Vasco demitiu o recém-contratado Igor Borges, que havia chegado para ser o head de operações, né? O cara responsável pela logística do time. É estranho essa demissão. Ele foi contratado, se eu não me engano, de fevereiro para março, né? Um cara que chegou cheio de status, que tinha trabalhado em Copa do Mundo. Enfim, essa informação, inclusive, foi dada pelo Flávio Dias, lá do Atenção Vascaínos. Você tem a saída do Arciniega, que é o Juan Arciniega, né? Que capou o gato, né? Vazou na braquiara, pegou o beco, aos termos são usados, né? Vazou na braquiara, usava muito em Uberlândia. Picou a mula, meteu o pé, saiu. Um cara que era considerado um dos braços direitos do Josh Wander, né? E esse Juan Arciniega diz que foi para o mercado procurar novas possibilidades. Aí agora você contrata um cara cheio de status e demite ele às vésperas do jogo, de um jogo importante, que era o jogo Vasco e Goiás. Ele foi demitido, acho que 2 dias antes, né? Então, muito estranho tudo que está acontecendo no Vasco. E vou trazer mais informações, que é sobre o racha, que ainda continua dentro da SAF do Vasco, né? De um lado você tem o Paulo Brax, o Abel Braga e agentes políticos do Vasco, né, tentando derrubar, junto com jornalistas. Jornalistas também estão no meio dessa onda aí, porque eles são peças fundamentais nesse xadrez aí. Os jornalistas são meio que um braço da gestão Salgado e de algumas pessoas da SAF. Eles tentam derrubar o senhor Luiz Melo. Do outro lado, o senhor Luiz Melo agora é quem contra-atacou. Com a demissão do Maurício Barbieri, ele tentou também demitir o Paulo Brax e o Abel Braga. Ele tentou demitir os dois, Paulo Brax e o Abel Braga. Aí o Jones Sports, que é um dos responsáveis aí, barrou essas demissões. Então, olha só a desgraça que é a SAF do Vasco. É a pior SAF disparada, né? Porque se no Cruzeiro você tem lá o Ronaldo, né, tentando tirar o Cruzeiro dessa situação, lá no Bahia você tem o City, no Botafogo você tem o John Textor, no Vasco é a única SAF que tá rachada. É a única SAF que tá aí, um pau do caramba, que falaram que isso ia acabar quando o Vasco fosse vendido. Essa guerra, essa briga interna ia acabar. Não, e parece que o negócio só acirrou mais ainda os ânimos dentro do Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma informação de uma contratação, né? O Vasco fechou 2 contratações, ou está encaminhado com 2 contratações. Um é o Serginho Kosovo e o outro é o Michael, quarta opção, que vem lá do Santos, né? Os 2 refugos chegando no Vasco da Gama. Agora a gente traz um volante chileno que
já teve o seu auge, mas ainda é jogador de seleção. Então, essa contratação divide opiniões. Estou falando do Gary Medel. Ontem, o Vene Casagrande, que é o jornalista flamenguista, que sabe tudo a respeito de notícia do Vasco, tudo que é notícia ele dá em primeira mão, né, que deve ser colado com o Luiz Melo, que é o presidente do Vasco, da Vasco SAF, que é o Urubu também, né, deve cantar a pedra para ele, eu imagino, né, mas ele trouxe a informação de que o Vasco está acertado com o volante Gary Medel, o volante de 35 anos, que estava no Bolonha, né, tem contrato até dia 30 de junho com o Bolonha, time italiano. Mas ele vai tirar esses dias aí, até o término do contrato, para tirar uma férias, né? Para tirar férias, para curtir a família, e deve chegar no início de julho para aí sim, com a janela aberta, ser um novo contratado do Vasco da Gama. Como eu falei, é uma contratação, apesar da experiência, um jogador que joga em seleção, até hoje ele joga na seleção, viu? Inclusive teve jogos aí de amistosos aí, ele foi destaque da seleção chilena. Eleito, parece o melhor jogador em campo. E com passagem em clubes importantes na Europa, só que eu vi uma matéria, inclusive, de um jornalista que cobra, acho que é Josa Novales, ele é especialista no mercado sul-americano, e ele diz que o Gary Medel depende muito da questão física, e para ele é uma furada, é um ex-jogador em atividade. Por quê? O Medel é um jogador que já vinha caindo de rendimento há algum tempo atrás. Quando ele chega ao Bolonha da Itália, ele tem uma primeira temporada em que ele é titular uma parte do tempo. Ele tem uma segunda temporada aí, em 2021 e 2022, que ele também jogou bastante como titular. E aí ele teve, depois da última lesão que ele sofreu, ele não tem sido mais titular da equipe, não vinha sendo mais titular da equipe do Bolonha. Ele era reserva do Bolonha, porque a última lesão praticamente colocou ainda muito mais problemas para o jogo do Medel. Ele perdeu um pouco mais da velocidade, o arranque e da força física. O Medel, pelo estilo de jogo dele, ele precisa muito da força física e mais. Ele precisa estar muito bem fisicamente também, para conseguir jogar. Também, pelas características do jogo do Medel, ele tem uma tendência a ter uma vida curta no futebol. E nós já percebemos que a carreira dele já está acabando, né? É porque pela maneira como ele joga, ele deixa tudo em campo, ele tem uma tendência a chamar muito mais as lesões. E as lesões, na minha opinião, já mais ou menos encerraram já a carreira desse jogador, que é de certa maneira, podemos falar que é um ex-jogador em atividade, em alguns pontos. Em outros não, mas em alguns pontos a gente pode falar que sim. Infelizmente, né? O jogador, vamos lá, neste momento, ele encerra a temporada no Bolonha como reserva do Bolonha. Tá certo que no começo o técnico o colocava ali em alguns jogos, no final também, colocava ele em alguns jogos em que ele começava no banco, colocava nos minutos finais, mas ele era reserva do Bolonha, precisamos falar isso. Então o Vasco estará buscando um jogador que era reserva do Bolonha na última temporada, era reserva do Bolonha. Então é o que eu falei, a torcida está dividida. De um lado, muita gente achando que é um pitbull, que é um volante que chega para dar uma cobertura para esse sistema defensivo do Vasco. Do outro, algumas pessoas desconfiadas com relação à questão física, a idade, e que ele é um ex-jogador em atividade. 35 anos, eu acho que ainda é novo, não é velho, né? É saber duas coisas. Primeiro, a condição física, se fisicamente ele tá se cuidando, ele tá inteiro, né? E segundo, que eu acho que é o mais importante, é a vontade. Depende muito da vontade do jogador. Se o jogador ainda tem ambições, né? Se ele quer ainda jogar em alto nível ou se ele já está desacelerando ali, já preparando para pendurar as chuteiras. Vai depender muito da questão anímica, acho que do jogador. O que ele quer? O que ele imagina? O que ele acha que é o Vasco para ele? O que representa jogar no futebol brasileiro? E isso pode ser importante. Agora, sem torcida, né? Ele deve chegar em junho, aí vai conhecer a torcida do Vasco depois, em julho, né? Depois de julho, lá para agosto, ou na reta final do Campeonato Brasileiro, ainda tem um segundo turno, né? Deixe seu comentário aqui, o que você achou da contratação do Gary Medel. É um ex-jogador em atividade ou é sim um volante pitbull que chega para ajudar o Vasco para somar? Independente do que a gente acha do que estão fazendo com o Vasco. Acho que as coisas elas têm que ser discutidas separadamente para a gente não agir com uma emoção e agir com uma razão. Uma coisa é o que eu penso do Salgado, dessa SAF, da pilantragem que fizeram com o Vasco. E isso não pode me influenciar na hora de avaliar contratações, né? Vamos aguardar para ver e saber quem é que vem mais, né? Agora são 3 contratações, falarem 5 ou 6, faltam 3. E falta a grande contratação, né? Porque ainda não chegou. Curte o vídeo, compartilha, desejar para você um sábado abençoado. Fique com Deus e saudações vascaínas.